Olá, aqui é o Luiz, seja muito bem-vindo ao canal e nesse vídeo eu vou comentar sobre a morte de Jô Soares. Jô morreu aos 84 anos, parece que foi na manhã de sexta-feira, dessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. E é interessante porque Jô Soares ele fez parte aí da minha infância, de certo modo, da minha vida, já que eu tenho 43 anos, então eu tenho várias lembranças de ter assistido aos programas do Jô Soares. Então isso acaba sim, trazendo uma certa lembrança daqueles momentos, traz uma certa nostalgia. E Jô Soares foi uma pessoa muito inteligente. Ele foi ator, foi escritor, apresentador, comentarista. Ele conseguia ter essa articulação e então gerou esse impacto. Então quando nós perdemos aí uma figura como o Jô, sim, acaba tendo sim um destaque aí, porque foi sim uma pessoa relevante. E foi numa época em que a TV era completamente diferente do que é hoje. Eu cresci assistindo os Trapalhões, peguei até um pedacinho aí, não sei se você tem mais ou menos a minha idade, mas também tem lembranças aí do Chacrinha, Muita gente não conhece o Chacrinha, não conheceu o Chacrinha, obviamente. Algumas pessoas podem até procurar aí no YouTube, na internet, ver algumas palhinhas de como era o programa. Enfim, eu sou dessa geração, isso aí faz parte então da minha vida. E como eu estava falando, naquela época era completamente diferente, as coisas, o ambiente não é como é hoje, Hoje nós estamos sendo aí praticamente policiados, precisamos medir as palavras que nós emitimos porque elas podem trazer problemas no final das contas. Quantas pessoas hoje em dia não estão sendo canceladas por dizerem aquilo que elas pensam? E naquela época não tinha nada disso, até porque naquela época não tinha internet, não tinha esse advento da internet, que acabou surgindo bem depois. Então naquela época os meios de comunicação que a gente tinha era apenas o rádio, a TV, e o telefone fixo, que não deixa de ser um meio de comunicação. Não havia aparelhos celulares como há hoje, e onde que a informação hoje em dia chega de maneira muito rápida, Mas naquela época então tinha uma certa, vamos dizer assim, hegemonia da comunicação, E os programas de humor naquela época era bem diferente também, Não havia então esse policiamento e, como eu disse, os Trapalhões, inclusive eu acho que o Jô até participou de algum filme dos Trapalhões, obviamente. Tinha todo um humor que retratava a realidade sem mimimi, e hoje em dia já é diferente. Então, temos que, de certo modo, também nos adaptar à realidade, ao que está acontecendo nesse exato momento. Então, precisamos ter essa articulação. Mas houve uma época que não era assim. Então, o Jô, eu quis também gravar esse vídeo para trazer, fazer essa reflexão de que sim, a morte ela vai chegar para todos nós em algum momento, a gente não sabe quando. Quis trazer esse vídeo numa espécie de memento mori, ou seja, a morte vai acontecer. Não importa o quão importante seja a pessoa, quão famosa ela seja, em algum momento ou ela pode ficar velha, chegar numa idade bem avançada e vir a falecer, ou ela pode morrer de repente de alguma doença, ou pode se envolver em algum acidente. Eu estou trazendo tudo isso não para desanimar você, não quero desanimar o seu dia, mas sim para que isso fique de maneira que você possa pensar, refletir sobre as suas próprias ações, naquilo que você está fazendo, porque tudo isso está permanecendo. E o conceito do memento mori é justamente isso, é de você ter uma visão que transcenda essa vida que nós temos, essa vida nesse plano físico, independente da sua crença religiosa. A gente vai, em algum momento sim, vamos deixar aqui esse plano, e aí o que vai importar realmente é aquilo que nós fizemos, as nossas ações, essas vão permanecer para sempre. Esse vídeo, por exemplo,
ele vai permanecer para sempre, esse momento que eu estou aqui, né? E é interessante quando você tem essa percepção, né? Você começa a ver o peso das suas próprias ações. E isso vai pegar todo mundo, não tem ninguém que vai escapar disso. Então, por que não viver a vida de maneira que não prejudique, né? As nossas ações não prejudiquem as outras pessoas, e também para que a gente possa aí aproveitar da melhor maneira possível essa vida, porque ela tem um limite. O nosso tempo é limitado, né? E o Jô viveu até os 84 anos, né? Ele teve uma vida onde ele conseguiu realizar várias coisas, né? Diversos projetos. Ele realmente teve uma vida, digamos assim, plena, né? Onde que ele, se a gente for comparar com pessoas que morrem mais jovens, né? Outro dia mesmo, eu estava assistindo, eu às vezes acompanho os Pingos nos Is, né? E lá tem o José Maria Trindade, né? Que é um apresentador, um dos apresentadores dos Pingos nos Is, que infelizmente teve a perda do filho, que era médico, né? O filho dele parece que tinha se formado há 2 anos, uma coisa assim, e aí não teve a colação de grau devido à pandemia, né? Veio a pandemia, teve todas aquelas restrições. Eu me lembro exatamente no dia em que o filho dele foi receber a colação de grau, ele até deixou o programa um pouco mais cedo, logo depois enviou a foto dele, da esposa e do filho, né, que tinha 23 anos. Eu digo tinha porque ele realmente sofreu esse acidente, numa ambulância se envolveu no acidente, e ele ficou alguns dias no hospital, né, e aí veio, infelizmente, acabando a falecer, né, com 23 anos, 23 ou 26, acho que é 23 anos mesmo. Independente se seja 23 ou 26, é um rapaz bem jovem, né? E o José Maria ficou afastado, obviamente, ficou afastado por alguns tempos aí do programa, Os Pingos nos Is, e já voltou, e eu acho ele, eu admiro assim, a capacidade de recuperação dele, né? Porque você perder um filho não é fácil, né? E ele já está de volta, está apresentando o programa. Então, a gente nunca sabe quando que será a nossa morte, né? Então, e a gente precisa todos os dias dessa reflexão. Eu busco fazer essa reflexão diária, né? De, opa, qualquer dia desse eu vou também. Qualquer dia desse você pode, talvez, abrir o canal aqui, né? Procurar por algum vídeo novo e se deparar com a minha morte, por que não? Eu não estou falando que isso vai acontecer, eu não sei se vai acontecer, a gente não sabe, ninguém sabe. Mas o ponto que eu quero trazer é justamente que até existe uma frase que diz que viva a sua vida como se fosse o último dia, porque algum dia desses será mesmo, e é verdade, né? Enfim, a gente precisa então aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível, aproveitar o tempo, né? Aproveitar os recursos que a gente tem, aproveitar a nossa capacidade, aproveitar tudo aquilo para poder produzir algo de valor, não só para a nossa própria vida, mas também para a vida dos outros, né? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quis trazer essa reflexão que, embora não seja um assunto assim muito agradável, né, de se dizer, mas que faz parte da vida, né? Para que a gente possa, às vezes, até compreender a própria vida, nós precisamos entender de que sim, em algum momento nós vamos morrer, tá? Então, fico por aqui, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!